Outro fator que é bastante trabalhado na série Cobra Kai é a carga emocional que o professor transmite para o aluno. É a carga emocional que a própria tradição transmite. A veneração pela escola, pelo estilo, pelo mestre. Tudo isso tem uma carga emocional. Tudo isso faz parte do que pensar e não do aprender a pensar. Você então não aprende a pensar. Você aprende o que pensar, o que sentir, o que deve sentir em relação a determinadas pessoas, a determinados grupos, o que deve sentir em determinadas situações, como deve reagir. Tudo isso passa a fazer parte do reagir. Tudo isso passa a fazer parte de um quadro psicológico, de uma maneira de agir, de uma maneira de sentir, de atuar na sociedade ou no mundo. E muitas vezes o estilo, ao invés de trabalhar em cima disso, de mexer nisso, para que isso sirva de combustível para a libertação do cérebro, ao invés do estilo fazer isso, ele reforça isso. Ou então ele traz isso, ele coloca coisas que não estavam lá. Ele coloca ranços que não estavam lá. Porque no momento que você entra numa escola, pelo menos era assim antigamente, você assumiu o compromisso com os rancores do mestre, com os rancores da tradição, com os rancores do estilo. Então você não era mais livre. Você não era mais livre para pensar. Seus motivos deviam ser deixados de lado para abraçar os motivos da tradição, os motivos do estilo. Você consegue compreender isso? Onde quer que você fosse, tinham esses motivos. Tinham essa visão bitolada da vida. Tinham uma visão limitada pela forma, pelo estilo, pelo método. E quando você se entrega à visão do método, do estilo, da forma, da escola, do mestre, quando você se entrega a isso, você se bitola, se limita. Você não está usando mais o seu cérebro, você está emprestando o seu cérebro para a ideia dos outros. Você não é livre. E só um mestre que tenha liberdade em si mesmo, que não abraçou essas causas tradicionais, que não se entregou a esse ranço, essa carga emocional que o estilo traz, que pode realmente fazer com que o estilo funcione, que pode usar o estilo como um mecanismo para atingir o oponente, para atingir o aluno, aliás, para atingir o educando. Mas tudo isso começa com a afetividade, porque se você não consegue se relacionar, se você não consegue chegar até o aluno, compreender os porquês dele, você jamais fará isso. Você tem que chegar ao aluno, você tem que chegar ao educando, para poder aí sim fazer uma revolução. Mas para você revolucionar o comportamento do aluno, você tem que antes revolucionar aquilo que você oferece a ele. E a melhor maneira de revolucionar é tirar a carga psicológica que cada disciplina traz. Tirar a carga de razão que cada disciplina traz. Porque todo professor, todo mestre, acha que o seu método, o seu modo de ensinar é superior, é o melhor, é o ideal. E a primeira coisa que temos que lidar é com a nossa relação psicológica com a disciplina. Qual a nossa relação com a disciplina? Qual as nossas crenças? Tudo isso tem que ser ultrapassado. Tem que ser deixado de lado para que o educando, o aluno, possa ser enxergado. Para que a situação nova possa ser enxergada. Porque se a situação nova e o aluno não ser enxergado, não conseguiremos abordar o indivíduo. Porque a primeira lição é a própria realidade do indivíduo e a realidade em que ele vive.
Se não conseguirmos chegar a eles, se não conseguirmos lidar com isso, nada do que sabemos vai nos ajudar, e muito menos o indivíduo, porque vai se tornar um entrave. A primeira coisa, a primeira lição a ser aprendida é sempre nos livrar da carga psicológica. Um homem que nem o Bruce Lee lidaria bem com isso. Lidaria bem com isso porque o Bruce Lee não vinha com um método pré-pensado. Ele não vinha com um estilo pré-arranjado. Ele vinha com propostas de lidar com a situação. Os golpes, as técnicas, eram apenas ferramentas que podiam ser arranjadas de outra forma. Elas não eram pré-arranjadas, elas não eram um conhecimento fixo, não era uma verdade fixa. Eram algo que ele oferecia como uma forma de lidar com a situação presente. Então quer dizer que aquilo que ele oferecia era maleável, não estava preso numa tradição, no modo de fazer, no jeito do mestre. E é difícil hoje você entrar numa escola, assim como era muito mais difícil na década de 80, você entrar numa escola que não tem uma carga psicológica. E ali em Cobra Kai, a gente vê toda essa carga psicológica. Atritos que estavam totalmente fora do conhecimento dos alunos, motivos, rancores, que nasceram anos atrás, numa época em que os alunos nem eram nascidos, mas foram trazidos pelos mestres, pelos instrutores, pelos professores, para a realidade dos alunos. Então, quando o mestre fez isso, quando ele trouxe os rancores dele para a realidade do aluno, ele simplesmente negligenciou, ignorou a realidade do aluno, porque a realidade dele, o que ele pensa, o que ele sente, é mais importante do que aquilo que o aluno sente, do que aquilo que o aluno quer, do que aquilo que o aluno pensa. Então o aluno não está sendo ensinado a pensar. O que está sendo ensinado a ele é o que pensar, o que sentir. E você vê o tempo todo isso, tanto de um lado, tanto no Karatê Miyagi, quanto no Karatê Cobra Kai. Tu vê essas duas tendências. Você vê isso. Você que cada um quer preservar o seu modelo como ideal. A sua forma como autêntica. E é assim que as coisas vão levando, sendo trazida aos trancos e barrancos. E aí, ao invés de libertarmos as pessoas com o nosso conhecimento, nós aprisionamos as pessoas, nós limitamos as pessoas, nós limitamos o cérebro. E o desafio agora é trazer todo esse conhecimento, todo e qualquer conhecimento, sem a carga psicológica que bitola o cérebro. Como eu posso continuar praticando karatê, praticando kung fu, aprendendo português, aprendendo história, aprendendo filosofia, aprendendo algumas coisas sobre religião, sem a carga psicológica da pessoa que ensina, sem o peso emocional? Como eu posso continuar levando isso? Esse é o verdadeiro desafio. Como eu posso continuar aprendendo, absorvendo informação, conhecimento, sem a carga psicológica que isso tudo traz? Esse é o desafio. Eu não estou pregando contra o conhecimento, contra a informação. Tem informações que você precisa ter. O que estou falando, o que eu estou questionando, refletindo sobre a carga psicológica que isso traz, os porquês que isso traz. E você vê isso claramente no Karatê Miyagi e no Karatê Cobra Kai. Cada um tem os seus motivos, sejam eles divinos ou profanos, sejam eles bons ou ruins.
O que interessa é que são preconceitos de escola, preconceitos de padrões, preconceitos de mestres, de professores, preconceitos de épocas, de tempos, de gerações. E o que vemos são um choque de gerações, choque de preconceitos. Na maioria das vezes, os jovens deixam os seus preconceitos ou a sua atualidade de lado para se ajustar ao pensamento do professor. Isso que a gente vê. E quando o jovem faz isso, ele é adulterado. Ele é adulterado. Quando você nega a realidade da pessoa para trazer a sua realidade, o seu modo de pensar, isso é adulteração no cérebro do indivíduo que se entrega ao seu conhecimento, ao seu ensinamento. Isso é uma adulteração. O que nós temos que acabar é com a adulteração. Como levar um conhecimento para o indivíduo sem adulterá-lo? Fazer com que ele mesmo chegue às próprias conclusões sobre aquilo que estou oferecendo. Esse é o desafio. Você não concorda comigo? Deu para compreender a essência da coisa?